Olá, tudo bem com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Momentos desafiadores, mas estamos aqui. A internet unindo corações, cada um nas suas casas, nos seus lares, se cuidando. E nós podemos assim, mesmo à distância, conversar, nos conectar, estudar, refletir. Isso é muito bom, não é? Bom, então eu agradeço muito essa oportunidade e vamos conversar hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, que fala dos falsos cristos e falsos profetas. Os itens que nos couberam no dia de hoje são os itens 10 e 11. São os últimos itens desse capítulo e nós vamos começar em verdade, pelo item 11, que traz a passagem evangélica, e depois nós conversamos sobre o item 10, tá bem? Mas seria interessante, fiz as minhas anotações aqui no computador, de vez em quando eu vou olhar para cima, vocês já sabem. Seria interessante a gente conceituar o termo profeta. No item 4 desse capítulo, Kardec diz o seguinte: atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimos. No sentido evangélico, contudo, o vocábulo profeta tem uma significação mais extensa. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem, contudo, fazer predições, adivinhações, perceber coisas que acontecerão no futuro. Essa era a ideia mais ampla dos judeus ao tempo de Jesus. Então, profeta, no Antigo Testamento, quando nós virmos esse termo, faz referência a todas as pessoas, a todos aqueles que tinham como tarefa instruir os homens das coisas espirituais, lhes revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. São os médiuns que hoje nós conceituamos como médiuns. E não apenas os médiuns hoje, podemos ver. Quem é médium, que vai prever o futuro? Muito poucos têm essa possibilidade. A maioria dos médiuns, qual é a tarefa que tem? Instruir os homens, de lhes revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual, esse contato do mundo dos encarnados com o mundo dos encarnados. Médiuns existe desde que o mundo é mundo, desde que existe plano material e plano espiritual, que é o nosso mundo original. Existe essa possibilidade de comunicação entre os dois mundos que se faz através dos médiuns. Então, médiuns existe desde quando? Do surgimento da doutrina espírita? Lógico que não, Esse termo, médium, antigamente chamava de profetas, enfim, vários termos em várias culturas ao longo do tempo, mas mediunidade existe desde que existam pessoas encarnadas. Bom, vamos então voltar para o nosso texto de hoje, Jeremias e os falsos profetas é o item 11 do Evangelho. Vamos lá. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor o disse, tereis paz. E a todos os que andam na corrupção de seus corações: nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas. Eles corriam por si mesmos.
Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Isso está registrado por Jeremias, no Antigo Testamento, capítulo 23, versículos 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. E a seguir, no Evangelho, o espírito Luós, espírito protetor, em Karlsruhe, não sei se pronuncia exatamente assim, 1861, faz algumas considerações, né? E vamos conversar sobre isso. Ele diz o seguinte: falando pela sua boca, diz Deus, é a visão do coração deles que os faz falar. O que isso quer dizer, né, pessoal? Já naquela época, existiam os charlatães. Isso não é novidade, isso não é característica dos nossos tempos. Sempre existiu. Pessoas que querem explorar, que percebem que tem algo que outros desejam ou se interessam e usam isso para explorar, ludibriar, enganar em seu próprio favor, em troca de recursos financeiros, fama, poder. Isso não é próprio da nossa época. Aí vão pensar em situações que acontecem no presente. Gente, isso sempre existiu. Por quê? Estamos num mundo de provas e expiações ainda. Muitas pessoas, muitos espíritos que encarnaram na Terra já não estão reencarnando mais, porque aproveitaram essa jornada terrena e aceleraram seu processo de crescimento, de evolução e de progresso. Já estão em mundos mais evoluídos. E nós, hein? Estamos aqui ainda. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós somos mais renitentes, mais rebeldes, mais duros, né? Em nossos sentimentos. Egoísmo e orgulho ainda moram no nosso coração. De todos nós. Então, meus irmãos, significa que podemos apressar, adiantar, acelerar esse nosso processo de evolução com o conhecimento que hoje nós já temos da doutrina espírita. Estamos aqui conversando, refletindo, nos esforçando por nos melhorar, nos transformar. Tem outros que não estão interessados nisso, que isso não faz sentido para eles, mas faz sentido hoje para nós. Por quê? Porque nós estamos cansados de sofrer, cansados de bater na mesma tecla e percebemos que a felicidade está ao alcance de nossas mãos e de nossas decisões. Hoje, mais do que nunca, com esse momento mundial da pandemia, a espiritualidade está nos convidando, está dando uma sacudida geral no mundo inteiro, na Terra inteira. Olha, acorda, percebe o tempo passando. O que você vai fazer com isso? Acelera, cuida de você, se olha, se vê, se transforma, se reforma, percebe o que precisa ser feito. Fique em casa, se recolhe. Aqueles que não podem ficar em casa,
não têm condição de... já estão trabalhando, estão ativos, mas tiveram um momento aí, né, de chacoalhada. E esses tempos nos convidam a isso, acelerar, dar, como o pessoal fala, né, tá gostando de falar, esse salto quântico na nossa evolução e no nosso progresso. Chega, né, gente, de adiar a nossa felicidade. A maioria das pessoas que não tem esse conceito, não tem essa preocupação, não tem esse interesse, pensam o quê? Ah, minha felicidade depende das condições, do governo, tá lá fora sempre, né? Do governo, do tempo, de achar uma vacina para esse momento. Depende? Não. Nada do que acontece fora de nós temos controle. Mas temos controle do que nós fazemos com o que nos acontece. O controle aqui dentro. E isso é que faz diferença. Chega de colocar, né, a culpa lá fora, a responsabilidade lá fora. Não é para colocar a culpa dentro, não estou falando disso não. Mas a responsabilidade do que a gente faz, do que nos acontece é nossa. O que vamos fazer com esse momento? O que vamos fazer com essa situação? Como podemos entender, sentir e passar por isso com mais equilíbrio? Bom, continuando aqui no nosso tema, voltando aqui. Bom, e aí o Espírito Luz vai falando o seguinte pra gente. Que os profetas, charlatães, não todos, lógico, aqueles que eram, que abusavam, da fé simples e cega, quase cega praticamente do povo, prediziam por dinheiro coisas boas e agradáveis. Nem tem isso hoje em dia, né? Bom, continuando. Então, como muito generalizada estava essa espécie de fraude, né, na nação judia, e as pessoas não sabiam distinguir quem estava falando a verdade daqueles que eram impostores ou fanáticos. Expresso aqui, né, pelo profeta Jeremias, quando diz: eu não enviei esses profetas, eles correram por si mesmos. Não lhes falei, e eles profetizaram. Esses profetas profetizaram a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Ou seja, isso era uma prática, um meio muito comum que os profetas charlatães, naquela época, ou médiuns, utilizavam para explorar a confiança de que eles eram objeto. E a multidão sempre crédula convidava para falar, e eles achavam muito natural, né, que eles falassem, né, e os convidava a falar, e eles começavam, né, a predizer coisas boas em troca de dinheiro. Após as palavras, diz o Espírito Lois, do profeta, escutai os sábios conselhos de quem? Do apóstolo João, quando diz o seguinte: não acrediteis em todo o espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. Porque entre, né, gente, os invisíveis, também há os que se comprazem em iludir e enganar. Se há encarnados que se comprazem em iludir e enganar, quando desencarnamos, não nos santificamos, né? Apenas um processo natural. Através do nascimento, nós passamos do mundo espiritual para o mundo material. Através da desencarnação, passamos do mundo material para o mundo espiritual. Eu costumo dizer que é uma... Lembra da questão da porta giratória? Pois é. Passamos pela porta giratória do mundo físico para o mundo dos espíritos, pelo processo de desencarnação, e passamos do mundo dos espíritos para o mundo material pelo processo do nascimento ou da encarnação. Então, entre os desencarnados, também há aqueles que se comprazem em iludir e enganar. Infelizes que estão, querem infelicitar os outros, os encarnados. A única vantagem
que eles têm é que não os podemos ver normalmente. Bom, no item 6 desse capítulo, Kardec mesmo, né, no capítulo 21, Kardec diz o seguinte, faz a referência ao evangelista João, né, e completa dizendo: meus bem-amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está lá em João, na Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. Bom, nesse próprio capítulo, para quem quiser ler mais sobre, quem não quiser ler todo o capítulo, ou quiser uma referência desse capítulo, Kardec colocou a instrução dos espíritos, na instrução dos espíritos, que é os itens seguintes ao item 6, duas mensagens, uma do espírito Luís sobre os falsos profetas e outra assinada pelo espírito Erasto, com o tema Caracteres do verdadeiro profeta. Bom, Jeremias e os falsos profetas. Passagem evangélica já falando sobre médiuns que não exercem, né, a sua tarefa original. Porque todos nós, quando nos preparamos para encarnar e preparamos para ser médiuns, fazemos, né, quem já leu a série do André Luiz vai ver, tratamento, aquela preparação muito cuidadosa para que quando nós nascêssemos na Terra, tivéssemos a capacidade, a sensibilidade para servirmos de intermediário entre o mundo dos espíritos e o mundo dos encarnados, com o objetivo de quê? De acelerar o nosso próprio processo evolutivo, trabalhando no bem, servindo ao bem. É a mediunidade exercida com o Cristo Jesus nos orientando a caminhada, nos orientando o intercâmbio. No item, então, 10, os falsos profetas da erraticidade, Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1862, é a mensagem, né? E diz que ele agora vai falar dos falsos profetas que estão na erraticidade. E ele diz que há os também, em muito maior número, os falsos profetas, entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que os médiums os aceitem. E para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulos de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se uns dos outros e olharem-se com prevenção. Em verdade, só isso bastaria para os desmascarar, pois procedendo assim são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Se existem médios desde sempre, desde que o mundo é mundo, nós podemos dizer que, a partir do advento da doutrina espírita, em 18 de abril, oficialmente, de 1857, é que nós começamos a entender, a ficar de forma sistematizada esse intercâmbio, a percebermos, né, quais os processos, como se dá, quem são esses médiuns, quem são essas pessoas que servem de intercâmbio, né, de ponte entre o mundo dos espíritos e o mundo da matéria. E Kardec, com muita propriedade, a partir do Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, vai dizer quem são os médiuns, os tipos de mediunidade. Gente, que trabalho fantástico de Kardec. Inigualável, né? Incomparável mesmo até os dias de hoje. E a base sempre
dos nossos estudos. Bom, e ele fala que sobre mediunidade, nós vamos ver sobre os processos de influenciação psíquica, os processos de obsessão, desde a obsessão sutil à obsessão extensiva, fala sobre subjugação e fala sobre a questão da fascinação. Porque o subjugado, aquele que age sobre a imposição de outro espírito, sabe que não é ele, se sente, é subjugação, não é possessão. Antigamente a gente dizia, fulano está sob possessão. Não, está subjugado, a sua vontade está submetida, digamos assim, entre muitas aspas, à vontade do espírito. Mas na fascinação há uma ilusão. Quantos grupos mediúnicos, quantas mensagens, quantos médiuns caem sobre o domínio da fascinação, se deixam iludir, se sentem muito especiais ou grupos especiais. Gente, Deus ampara a todos igualmente. Já não é mais tempo de, vamos pensar lá na história antiga, grupos fechados, sincréticos, seitas escondidas de todos. Já não há mais tempo, É hora de colocar a candeia no velador, para que a luz se espalhe para todos. Estamos todos juntos nessa grande jornada de iluminação individual, mas iluminação coletiva. Temos aí a internet levando informação para todo mundo, para todos que têm acesso nessa ferramenta. Gente, é mundial, É a disseminação do conhecimento para todo mundo, compartilhamento. Isso é fantástico. De forma fraterna, De forma que todos, quando um evolui, todos evoluem. Porque um impacta o todo. É a visão macro, é a visão coletiva. Esse é o nosso grande momento, é o grande impacto positivo da tecnologia a favor do bem, a favor de espalharmos a luz, a favor de contactarmos e unirmos corações e estimularmos cada coração a agir, fazendo todo o bem que esteja ao nosso, ao seu, ao meu alcance. Então, a mensagem do Espírito Erasto é no sentido de estarmos sempre atentos no trabalho mediúnico, conosco mesmo, às influências, aos pensamentos estranhos, diferentes, exclusivistas. Gente, nossos amigos espirituais estão ao nosso lado para nos ajudar, para nos inspirar no bem. Se os pensamentos são de separativismo, inspirando, motivando para que sejamos mais egoístas e orgulhosos e todas as suas derivações, a vontade de nos vingarmos, de maltratar, de agredir, logicamente, não pode ser um espírito que nos queira bem ou que nos queira ajudar. Então, paremos. Quando sentirmos aquele pensamento, aquela vibração, aquela vontade de fazer algo, pensa, o que o Cristo faria no meu lugar? Isso vai ser útil ou bom para alguém? E para mim? Que sirva como medida. O Cristo é o nosso mestre e o nosso modelo. Que seus ensinamentos, que estamos conhecendo, que nós temos contato, gente, não é só dessa vida, com certeza não. Há milênios. Cale fundo em nossos corações e escorram pela nossa boca, braços e perna como ação do bem.
Já é tempo de sair daqui e descer para aqui. Que nós possamos trazer a mensagem do Cristo na mente, mas principalmente no coração. Que se espraie de nossas palavras, de nossos pensamentos, de nossas mãos, dos pés, que nos conduzam à prática, à vivência do bem. Só assim podemos nos imunizar contra a influência desses irmãos infelizes que, pela nossa até persistência, nossa perseverança, quem sabe, poderão se inspirar e quererem ajuda também, quererem amparo, porque o amparo também está ao alcance deles. Mas é preciso que eles queiram, que façam esse movimento. Todos nós temos que fazer esse movimento interno de querer ser ajudado, de querer buscar ajuda, de querer modificar, de querer transformar. É preciso que a gente faça a nossa parte, porque Deus está sempre fazendo a dele. Bom, vamos ver se tem algumas observações aqui que sejam interessantes de nós fazermos ainda. Aí o espírito Erasto vai fazendo várias considerações super interessantes, que eu super recomendo que vocês vejam na íntegra e estudem depois. Diz que esses espíritos, né, que querem fascinar, que querem separar, que querem dar comunicações com informações, com práticas esdrúxulas, exclusivistas, muito estranhas ao conceito de bem, de amor e de caridade, são quase sempre espíritos vaidosos, medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos. Fracos interiormente, não tem nada a ver com a força física, né? Prodigalizando-lhes exagerados louvores. Olha o estímulo ao orgulho. A fim de os fascinar e de tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo, de singularidade, que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre nesse caso, e deve ter, né, motivo legítimo de suspeição. Estais certos, diz Erasto. Eu acho que fecha com chave de ouro aqui. Igualmente de que, quando uma verdade tem que ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médios também sérios, e não a tais ou quais com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito se está obsidiado. E há manifesta obsessão quando o médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, de alta envergadura, né? Quando se utilizam de nomes que só com muito cuidado, com muito respeito, os homens pronunciam. Abramos os nossos olhos, físicos, materiais, mas principalmente espirituais, né, gente? É incontestável, diz ele, que submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar o quê? A absurdidade e o erro. Ou seja, gente, a doutrina espírita veio assim lançar luz sobre o intercâmbio entre o mundo visível e o mundo invisível, dando ao conceito de profeta, né, um novo entendimento. E até uma nova terminologia, médium e mediunidade. Veio dar, né, à doutrina espírita uma nova dimensão. Já aí, não as comunicações esporádicas, mas a prática mediúnica, oferecendo à humanidade e a cada um de nós uma visão transcendente da vida. Nós podemos perceber, a partir desse advento incrível, magnífico e
Consolador, principalmente, que é a doutrina espírita, o Consolador prometido pelo Mestre, né? A orientação segura para nossas vidas. Vamos lembrar quando Chico Xavier perguntou a Emmanuel se ele dissesse alguma coisa diferente do que está na doutrina espírita, o que ele deveria fazer? O que Emmanuel diz? Me deixa e fica com Kardec. Um espírito que queira fascinar jamais vai falar algo parecido. E os espíritos sérios não ficam melindrados de serem questionados, de observarmos, de fazermos considerações sobre aquela mensagem. Pelo contrário, é interessante que a gente faça, e eles jamais ficarão, como eu disse, melindrados, ressentidos da gente estar desconfiando, que é para fazer isso mesmo. Os espíritos sérios estão interessados em ficar em grupos sérios, em grupos que utilizam a fé raciocinada. Para fazer esse nosso estudo, esse nosso encontro, eu fiz algumas pesquisas. Eu gosto muito do nosso companheiro Richard Simonetti, que há relativamente pouco tempo, partiu para o mundo espiritual. Gosto muito das histórias, gosto muito das considerações que ele faz. E aí eu consultei, só para ficar registrado, deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. Exatamente. Olha, além do Evangelho segundo o Espiritismo, algumas coisas que a gente pesquisou na internet, algumas coisas que a gente já conhece. O livro Atravessando a Rua, de Richard Simonetti, e temas de hoje, problemas de sempre. E eu vou contar uma historinha, porque eu adoro histórias. E eu acho que as histórias nos ajudam a fixar alguns conceitos, né? Alguns já devem conhecer, mas para aqueles que não conhecem ou já esqueceram um pouquinho, eu vou trazer a história do capítulo 15 do livro Atravessando a Rua, que fala sobre o palpite errado. Acho que tem a ver com o nosso tema de hoje. E vamos caminhando aqui para o encerramento. E eu trouxe essa história. Jovino era médium vidente. Percebia frequentemente junto de si simpático espírito que se dizia ser seu protetor. Habituara-se a consultá-lo em princípio a respeito de questões doutrinárias. Depois, problemas pessoais, finalmente a pretexto de qualquer coisa, qualquer assunto. Quando Jovino adquiriu um automóvel, o motorista inexperiente incorporou a ajuda do acompanhante espiritual a partir da sua indecisão num cruzamento movimentado. Quando este, o seu copiloto, lhe falou resoluto: vai que dá. E Jovino foi. Daí em diante encontrou no motor um eficiente companheiro de viagem, copiloto. Em qualquer dificuldade no trânsito, aguardava o sinal verde do companheiro. Vai que dá. Certa feita, Jovino transitava por estrada acidentada, quando, no alto de uma encosta, avistou enorme caminhão que iniciava a descida do outro lado em alta velocidade. Lá embaixo havia ponte estreita, com passagem para um veículo apenas. Jovino vacilou. Daria tempo para cruzá-la antes da chegada do caminhão? O mentor. Veio em seu socorro. Vai que dá. Confiante, o médium pisou no acelerador. Desceu a encosta, imprimindo velocidade ao veículo. O velocímetro atingiu rapidamente a marca dos 100 km horários, impulso aumentando sempre. No entanto, ao entrar na ponte, viu que o caminhão entrara também do outro lado. O choque de consequências catastróficas era inevitável. Jovino arregalou os olhos, apavorado, enquanto o mentor a seu lado dizia-lhe num murmúrio desolado: xiii, acho que não vai dar não. Gente, fica a historinha que possa nos lembrar que os espíritos desencarnados estão em diferentes faixas de evolução, assim como nós estamos aqui quando encarnados. Não quer dizer que está desencarnado,
que seja mais evoluído do que nós. Como sabermos se é? Da mesma forma que fazemos com pessoas que estão encarnadas. Observemos, vejamos o que fala, vejamos o que faz. E entre os desencarnados, como normalmente não podemos ver o que eles fazem, observemos o que falam, observemos a constância, observemos, utilizando nosso querido Kardec, a fé raciocinada. Queridos irmãos, queridas irmãs, foi um prazer estar aqui, trazendo essas reflexões para fazermos juntos. Que Deus ampare abundantemente a sua vida, envolva cada coração em paz, em luz, em equilíbrio. Que pelo nosso esforço pessoal de evolução, reflexão, meditação, hábito da oração, nós possamos ser inspirados pelos nossos guias espirituais ou mentores ou anjos da guarda, chamemos de como quisermos,